Oi, gente. Vocês notaram que nós mudamos de ambiente? As gravações anteriores nós fizemos na nossa biblioteca, né, nosso lugar de pesquisa, de investigação, lugar de reflexão sobre africanidades conectadas. Hoje nós mudamos, estamos aqui do lado de fora, mais próximo da natureza, porque nós vamos falar da relação da cultura africana e afro-brasileira com a natureza, com as plantas, com as ervas, com a cura. Então nós estamos aqui num cenário onde tem espada de São Jorge, conhecida por alguns como espada de Ogum, Guiné, arruda, alecrim, pimenta. Então nós estamos aqui mais próximo da natureza. É a área da nossa casa aqui, né? A gente sempre preserva um espacinho verde, já que vivemos numa sociedade urbana que muitas vezes se esquece de preservar o meio ambiente do qual nós fazemos parte. Então, hoje nós vamos falar de um processo crime contra José Cabinda, um africano que em 1890 foi denunciado por haver roubado aves, galinhas, patos, perus. Mas ao investigarmos o processo crime, descobrimos que, na verdade, na denúncia que o promotor fez, a justificativa é que ele era um curandeiro, um mandingueiro, um feiticeiro. E isso era contra o Código Criminal de 1830 e depois o Código Penal de 1890. Então, as práticas de curas advindas de África eram caracterizadas como charlatanismo. Então, inclusive, eu aproveito aqui o momento para divulgar, para mostrar um trabalho de Maria Teresa Lemos de Arruda Camargo, que fala justamente da relação da população africana e afro-brasileira com relação às práticas de cura com plantas, que seria a homeopatia da época. Então, o título do livro é Plantas Medicinais e de Rituais Afro-Brasileiros. Então, esse livro aqui é um pouco antigo, né? Não é tão antigo assim, é de 1988. 1988, editora Almeida. 1988 foi o centenário da abolição, né? Então se produziu muitas coisas relacionadas à cultura africana e afro-brasileira. E apresenta esse outro clássico aqui, né? Do Pierre Verger, Euê, o uso das plantas na sociedade iorubá. Essa obra foi publicada pela Companhia das Letras em 1995. Essa edição é de 1995, certo? Então, quem quiser aprofundar um pouco mais o conhecimento acerca da relação da cultura africana com a natureza, com as práticas ritualísticas de cura pelas plantas, só investigar essas duas obras que a gente citou aqui, né? Existem outras, mas no momento nós apresentamos essas duas. Então, onde é que ocorreu esse crime do Zé Cabinda? Ocorreu na localidade onde hoje é um balneário turístico,
conforme mostra um guia virtual da cidade de Porto Belo, né? Aqui próximo. Então, o guia virtual diz o seguinte: Zimbros é sinônimo de paz e tranquilidade. Uma baía de águas mansas, cercada de montanhas da Mata Atlântica. Na praia é impossível não se contagiar com a paz que emana das asas brancas das gaivotas em seu balé celeste e como som no ar apenas o suave canto das águas acompanhadas pelo lento e ritmado bater dos motores dos barcos dos pescadores que navegam docemente. Fecha aspas, ponto. Essa é a descrição de um guia turístico, né? Chamando os veranistas para conhecerem Zimbros, localizado em Porto Belo, na cidade de Porto Belo, uma praia de Porto Belo, aqui em Santa Catarina. Era ali que morava José Cabindo, no seu casebre, como disse o promotor, na denúncia. Então, no dia 7 de novembro de 1890, o promotor público fez ao juiz municipal a seguinte denúncia, abre aspas. O promotor público da comarca, em vista do inquérito junto, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 74 do Código do Processo Criminal, vem perante vós dar denúncia contra José Cabinda, preto africano, residente nos Zimbros e atualmente preso na cadeia desta vila pelo fato que passa a expor. Há bastante tempo que o denunciado José Cabinda, inculcando-se curandeiro, explora a credulidade dos incautos e ignorantes, fornecendo-lhes, para diversos fins, drogas e ingredientes por ele conhecidos e por ele preparados. Para esse fim, fazia reuniões noturnas em seu casebre, no qual foi encontrado e apreendida uma pequena caixa de madeira contendo várias raízes, cascas, caramujos e outros objetos que empregava em suas manipulações. Pelo depoimento das testemunhas Manuel Joaquim Jacinto, Luiz Ramos de Oliveira e Tomás Daniel da Boaventura, constantes do dito inquérito juntos e ofício de folhas 2 e 3, do subdelegado de polícia e inspetor do 10º quarteirão, evidencia-se que diversas pessoas daquela localidade, entre elas Antônio dos Santos, Manuel João e diversos membros de famílias de Ramos de Oliveira, sucumbiram vítimas da malvadeza do denunciado, o qual, com as substâncias tóxicas de que faz uso, tem conseguido desfazer-se de pessoas que lhe são desafetas. Fecha aspas, ponto. Então, o promotor, né, está dizendo com todas as letras que José Cabinda era um mandingueiro que, inclusive, tinha se livrado, teria matado os seus desafetos, segundo alguns depoimentos que veremos em seguida. Então, veja que José Cabinda, preto, africano, né, com uma idade avançada, como nós veremos também, foi denunciado por ser mandingueiro e por fazer reuniões
a altas horas, reunindo diversas pessoas. Tem um depoimento que dizia que vinham pessoas até da capital, Desterro, que hoje é Florianópolis, né? E mais, né? O promotor apresentou ali as provas do crime, a caixa de madeira com os objetos encontrados, não é? José Cabinda, então, foi denunciado e preso, né, pelo chefe de quarteirão, que era um dos responsáveis no século XIX pelo bom andamento, né, da cidade, juntamente com o delegado, com o subdelegado e assim por diante, né? Mais à frente aqui, nós vemos que José Cabinda era uma pessoa simples, né? Que, aliás, vivia das doações que recebiam dos seus clientes. Então, no decorrer do processo também, nós observamos uma certa inveja de alguns dos seus vizinhos que dizia que ele era um vadio, que ele não trabalhava, que vivia comendo do bom e do melhor, né? E dizem, inclusive tem um que diz o seguinte, olha, ele vive como um pachá, comendo galinhas, perus e sem ter um ofício. Então, nós notamos aí uma pitada de inveja do bem-estar que as práticas de cura proporcionava ao José Cabinda. Nós seguiremos na próxima postagem apresentando a vocês as testemunhas e também o desenrolar do processo de José Cabinda, vítima, uma das vítimas da República proclamada a 15 de novembro de 1889. Embora a Constituição dissesse que todos eram livres para suas práticas religiosas, José Cabinda foi preso por ser mandingueiro, por ser curandeiro, por fazer parte de uma religião, de uma prática religiosa de matriz africana, conhecida no Brasil como Umbanda, Candomblé, Batuque e outras denominações. Continue conosco, acompanhando essas africanidades conectadas, agora a partir de um processo instaurado contra um ex-escravizado conhecido como José Cabinda. Afroabraços, divulguem o nosso canal Africanidades Conectadas, recomendem aos estudantes do ensino fundamental, do ensino médio, porque a nossa finalidade é justamente divulgar a história da cultura africana e afro-brasileira para além dos muros das universidades, para além do muro das escolas. Por isso, eu convido todos e todas a divulgarem o que nós estamos pesquisando, apresentando
e divulgando, porque boa parte do que nós estamos mostrando aqui são pesquisas já concluídas e foram publicados em revistas de história, em coletâneas de livros, mas que de certa forma ficaram restritas a um determinado grupo de pessoas. Então, com esse canal, nós queremos ampliar, divulgar, socializar esse nosso conhecimento. Grande abraço, nos acompanhem.